Olá pessoal, nossa aula de hoje é do setor 143, módulo 9, está lá na sua apostila 3, na página 303. O título dessa aula é Análise Quantitativa das Populações. A gente vai simplificar e vai chamar essa aula de populações, tá bom? E o tema principal dessa aula ele diz respeito a como na natureza o tamanho das populações ele é controlado para que ele permaneça um número de indivíduos mais ou menos equilibrado ao longo do tempo. Esse equilíbrio é necessário para que situações como essa que você vê na foto ela ocorra com frequência. O que a gente está observando nessa foto aí? Uma enorme quantidade de uma determinada espécie de borboleta. Seria o que nós chamamos de superpopulação dessa espécie de borboleta. Isso, de certa forma, apesar de ser algo bastante belo, muito bonito, é algo que pode trazer prejuízo para a própria espécie de borboletas. Porque se os recursos naturais, como alimento, se esgotarem, haverá uma grande mortalidade dos indivíduos dessa população. Portanto, existem vários fatores naturais, tanto bióticos quanto abióticos, que vão impedir que esse fenômeno de superpopulação aconteça com frequência entre as espécies na natureza. Tá certo? Então esse é o assunto que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje. As populações e a sua análise quantitativa, ou seja, análise do número de indivíduos dessas populações. A gente inicia revisando com vocês um conceito que a gente trabalhou lá no começo da ecologia, para ser mais exato, no módulo 1 da ecologia, quando nós vimos os níveis de organização estudados nessa matéria. E o primeiro nível de organização estudado em ecologia é justamente a população, que pode ser definida como sendo um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área ao mesmo tempo. Como a gente até conversou naquela ocasião, uma população ela é constituída de indivíduos de apenas uma espécie, mas uma espécie ela pode ter várias populações. Lembra dessa nossa discussão? Importante retomar esse assunto porque é necessário que vocês tenham essa compreensão. Quando que a gente considera duas ou mais populações como sendo da mesma espécie? Quando entre essas populações ocorre o famoso fluxo gênico, ou seja, a transferência de genes entre uma população e outra. Para que isso ocorra, é necessário que hajam cruzamentos entre os indivíduos dessas populações. Não necessariamente de maneira direta, mas de maneira, no mínimo, indireta. Tem que haver troca de genes entre duas populações para que elas sejam consideradas da mesma espécie. Lembrou desse conceito? Uma população tem indivíduos de apenas uma espécie, mas uma espécie ela pode ter várias populações. Serão da mesma espécie todas aquelas populações em que houver fluxo gênico, ou seja, troca de genes, reprodução, seja ela direta ou até mesmo indireta. Um índice bastante usado pelos ecólogos para avaliar o tamanho das populações é a chamada densidade populacional. A densidade é um índice para avaliar quantitativamente as populações, ou seja, para avaliar o tamanho dessas populações. Como que a gente faz esse cálculo? É muito simples. É o quociente, a divisão entre o número de indivíduos e o espaço ocupado por esses indivíduos. Esse espaço ocupado ele pode ser uma área, se for um ambiente terrestre, ou pode ser um volume, se for um ambiente aquático, correto? Uma área em metro quadrado, em quilômetro quadrado, ou um volume em metro cúbico, em quilômetro cúbico. Por isso que a gente pode simplificar falando que a densidade é o número de indivíduos em função do espaço ocupado por esses indivíduos. A densidade populacional, ela expressa muito bem o tamanho da população.
Por exemplo, nesse quadrado que você vê aí na tela, esse quadrado ele tem 1 metro de lado, portanto 1 metro quadrado de área. Nós temos ali 9 carinhas, representando 9 indivíduos. Consequentemente, podemos dizer que a densidade da população em questão é de 9 indivíduos por metro quadrado. O que significa, repito, que a densidade populacional é um índice muito bom para expressar o tamanho da população. Se, por exemplo, daqui a um tempo, nesse mesmo quadrado, nós tivermos 12 carinhas, nós teremos uma densidade de 12 indivíduos por metro quadrado, o que a gente pode então deduzir que a população em questão ela aumentou, ela passou a ter um número maior de indivíduos. A densidade, portanto, expressa o tamanho da população, mas ela não expressa a distribuição desses indivíduos no espaço ocupado. A gente parte do princípio, num exemplo como esse, de que as carinhas elas estão distribuídas de forma homogênea no espaço, mas não é necessário que isso seja verdadeiro. Em outras palavras, essas carinhas elas poderiam estar as mesmas 9, todas no mesmo cantinho do quadrado. E se o quadrado continua tendo a mesma área, o mesmo metro quadrado, nós temos a densidade continuando com o mesmo valor, ou seja, a densidade nesse caso continua sendo 9 indivíduos por metro quadrado, mesmo a população ocupando uma distribuição diferente, se distribuindo de maneira diferente na área ocupada. Então deixe aí bem claro na sua mente, não que isso seja muito relevante ou cobrado de vocês em questões, mas é legal a gente ter essa compreensão de que a densidade expressa o tamanho da população, ela é um índice usado para avaliar se a população está aumentando, está diminuindo ou está se mantendo em equilíbrio, mas não é um índice adequado para a gente determinar se a população está ou não distribuída de maneira homogênea naquele espaço ocupado por ela, ok? Então ela não expressa a distribuição, apesar de parecer, né? A gente fica com a ideia de que os indivíduos estão distribuídos de forma bastante homogênea quando a gente fala nesse índice, mas não necessariamente é assim. Eu acho que esses dois exemplos desses dois quadrados deixam isso bastante evidente para vocês. A densidade populacional ela é influenciada por 4 fatores determinantes, que são a taxa de natalidade, que a gente vai representar por N, como sendo o número de nascimentos num determinado período de tempo. Pela mortalidade, representada por M, como sendo o número de indivíduos que morrem num determinado espaço de tempo. A imigração, representada por I, que quer dizer a chegada de indivíduos no local, e a emigração. A imigração a gente vai considerar a saída de indivíduos desse local. Imigração I, emigração E. Bom, tanto a natalidade quanto a imigração, se você observar na tela, a gente colocou juntos, né? Natalidade e imigração juntos, assim como a mortalidade e a emigração também estão juntinhos ali embaixo. Por que a gente fez essa distribuição de natalidade com imigração? Porque são 2 determinantes que aumentam a densidade populacional. Correto? Natalidade é o nascimento, que vai estar contribuindo para que a população fique maior. Imigração é a chegada, que também irá contribuir para que essa população fique maior. Então são 2 determinantes que aumentam a densidade populacional. A gente, a menos que a população ela não tenha interferências externas, a gente sempre deve considerar que não são só os nascimentos que fazem essa população aumentar, mas também a chegada de novos indivíduos vindos de outras regiões para essa onde a população está instalada. Então o fator imigração ele é importante. Quanto aos fatores que determinam a diminuição da densidade populacional, fica a mortalidade e a imigração. A mortalidade e a imigração, que é a saída dos indivíduos dessa população,
também fazem a população diminuir. De novo, levando em consideração que uma população ela sofre influências externas, os indivíduos eles não estão presos num determinado local, uma população pode diminuir, não só porque a mortalidade está elevada, mas porque a imigração, a saída de indivíduos daquela população para outras regiões, ela também existe e é considerável, tá ok? Para a gente chegar à conclusão se uma população está crescendo em equilíbrio ou diminuindo, a gente tem que fazer uma análise desses 4 fatores, 2 a 2. Para isso, a gente coloca aqui para vocês uma imagem bastante significativa a respeito desse assunto de tamanho populacional. A gente vê uma balança, daquelas balanças antigas, né, que funcionavam com um contrapeso e com um ponteiro ali, que pode, se o lado esquerdo pesar mais, ele pode se dirigir para a esquerda, indicando que a população aumenta. Se o lado direito da balança tiver mais pesado, o ponteiro vai pender para o lado direito, indicando que o tamanho da população está diminuindo. E se o ponteiro ficar no meio, porque os dois lados eles se equivalem em peso, lembrando que o correto é massa, aquela história toda que você já sabe. Se os dois lados forem equivalentes em peso, o tamanho da população então fica mais ou menos estável ao longo do tempo. Ora, se a gente sabe que são 4 fatores que determinam o tamanho de uma população ou a densidade populacional, e como nós vimos na tela anterior, eles são natalidade, mortalidade, imigração e imigração, quais seriam os fatores que a gente colocaria do lado esquerdo da balança? A natalidade e a imigração, que são os 2 fatores que, se prevalecerem, farão que a população aumente. Do lado direito, nos retângulos de cor rosa, a gente colocaria a mortalidade e a imigração. Se esses 2 fatores prevalecerem, então o tamanho da população irá diminuir. Por isso, não se esqueçam, sempre que um exercício colocar esses valores, natalidade, mortalidade, imigração e imigração, eles devem ser analisados assim, 2 a 2, sempre N com I e M com E, tá? Não vai somar N mais M e mais E, vai dar errado, essa análise vai ficar incorreta. Se a gente somar N mais I, somar M mais E e N mais I for maior que M mais E, a conclusão é o que a balança está mostrando para a gente. O ponteiro vai pender para o lado esquerdo e a população então está aumentando. É uma boa forma da gente lembrar dessas situações, né? Caso a gente faça a somatória de N mais I e de M mais E e N mais I seja menor do que M mais E, essa população estará então em declínio, diminuindo de tamanho. E se os 2 somados, N mais I, forem iguais aos outros 2 somados, M mais E, a gente pode considerar que a população está em equilíbrio. Tá? Eu acho que é bom a gente dar uma dica para vocês aqui, para vocês não errarem, às vezes, por pequena falta de atenção, né? Uma população que tem, por exemplo, natalidade maior do que mortalidade, necessariamente está em crescimento? Natalidade é maior do que a mortalidade. Então, necessariamente, essa população está em crescimento? Não, porque se a taxa de emigração ela for muito significativa, essa população pode até estar ficando menor ao longo do tempo, apesar da taxa de natalidade ser muito maior que a taxa de mortalidade. Até porque se a emigração, que é a saída, ela está grande, os indivíduos não vão ficar velhos ali naquela população, né? Ou pelo menos a taxa de pessoas mais velhas, de indivíduos mais velhos, vai ficando menor ou não vai aumentando tanto. Então não se deixem levar por apenas um fator. O fato da mortalidade ser maior do que a natalidade não significa que a população está em declínio. Eu sempre tenho que avaliar somando N mais I, M mais E e comparando esses 2 somados. Tá joia? Então não se esqueçam disso para não ter aí, né, um erro numa questão fácil, porque esse assunto é bastante simples. Pois bem, agora a gente vai tratar de um assunto que é muito importante no aspecto de
tamanho de população, no que nós chamamos de análise quantitativa das populações, que é o potencial biótico. O que nós entendemos na ecologia por potencial biótico? O potencial biótico ele pode ser definido assim: é a capacidade que uma população tem de crescer quando as condições estão plenamente favoráveis para essa população, ok? Então, o potencial biótico, ele é avaliado quando as condições estão plenamente favoráveis. Em outras palavras, tem água, tem espaço, tem alimento, a temperatura está legal, a luminosidade está adequada, a umidade do ar está numa faixa muito boa para aquela população. Então, nessas condições, a gente vai ter a expressão real da capacidade de crescimento da população, ok? Então, ela é expressa em condições ideais. Por exemplo, se a gente pegar uma bactéria e der a essa bactéria condições ideais, em cerca de 20 minutos essa bactéria vai fazer o que a gente chama de cisciparidade ou bipartição. Ela vai se reproduzir assexuadamente, formar duas em cerca de 20 minutos. Em mais 20 minutos, cada uma das duas formadas também irão se dividir por cisciparidade ou divisão binária, formando cada uma delas mais duas, totalizando 4. Essas 4 formarão cada uma mais duas, totalizando 8. 8, 16, 16, 32, 32, 64, 128, 256, 512 e por aí vai. Se a gente colocar esses valores num gráfico, como é que vai ficar esse gráfico? Ele vai ficar mais ou menos assim: uma exponencial, uma curva que nós chamamos de curva em J, por causa desse formato que ela tem. Claro que com maior ou menor inclinação, a maioria das espécies na natureza, se tiverem em condições perfeitamente favoráveis, vão ter um crescimento em J, ou seja, um crescimento muito acelerado. Você percebe que inicialmente o crescimento não é tão rápido, mas a partir de um certo momento, a população ela vai atingindo valores, número de indivíduos extremamente grande em pouco tempo. Então essa curva é a curva de potencial biótico da maioria das espécies de seres vivos na natureza. E as bactérias expressam isso muito bem, porque o ciclo de reprodução de uma bactéria é muito rápido, é cerca de 20 minutos. Ok? Se fossem animais, por exemplo, a gente não colocaria em minutos, mas talvez em meses ou até em anos. Mas, de qualquer forma, teria também uma curva em J. O problema que a gente tem que entender dessa curva em J. Se dadas as condições favoráveis, as populações têm um grande potencial biótico via de regra, é claro que uns mais, outros menos, né? Bactéria cresce mais rapidamente do que rato, rato cresce mais rapidamente do que seres humanos, não é? Então isso varia de uma para outra, mas via de regra todas têm um crescimento bastante acentuado quando as condições são favoráveis. Esse número de indivíduos que é atingido em pouco tempo, ele pode levar a problemas, não só para a espécie propriamente dita, como para o meio ambiente. Vamos dar um exemplo para vocês me entenderem. Vamos supor que aquela primeira bactéria que a gente falou que fez cisciparidade, formou duas, depois cada uma das duas mais duas, totalizando 4, 8, 16. Vamos supor que a primeira bactéria fosse uma bactéria parasita de um ser humano. Se você parar para pensar, o cálculo que a gente faz é o seguinte: as bactérias se duplicam a cada 20 minutos, portanto, em uma hora, elas se duplicam 3 vezes, tá ok? Se você levar em consideração que ela se duplica a cada reprodução, a gente pode fazer uma conta que é assim: 2 elevado ao número de multiplicações que ela vai fazer vai dar o número de bactérias final. Vamos exemplificar para ficar claro. A bactéria se divide a cada 20 minutos, em uma hora ela se divide 3 vezes, 20, 40, 60. 2 elevado a 3 dá 8. Percebeu? Uma bactéria dá 2 em 20 minutos. 2 dão 4 em mais 20 minutos. Tá? Já deu 40, né? E 4 vão dar 8 em mais 20 minutos. Certo? Então, em uma hora,
formaram-se 8 bactérias, 2 elevado a 3, que foi o número de vezes que ela se duplicou. Se você parar para pensar em 24 horas, em 24 horas ela se duplicaria 72 vezes. 3 vezes a cada hora, em 24 horas, 72 duplicações. 2 elevado a 72, que é o número que essa bactéria formaria ao final de um dia, é algo estratosférico. Sendo ela uma bactéria parasita nossa, nós não sobreviveríamos ao final de um dia, tal a quantidade de bactérias que nós teríamos no nosso corpo. Isso não seria bom nem para nós e nem para a bactéria, porque nós poderíamos morrer e a bactéria também. Né? Porque se a bactéria é parasita e o hospedeiro morre, o que acontece com o parasita? Ele morre também, se ele não conseguir passar por um outro hospedeiro. Vocês entenderam? Então essa reprodução muito rápida, esse potencial biótico elevado que a maioria das populações tem, que a maioria das espécies são capazes de desenvolver na natureza, ela não é muito boa, porque pode fazer com que o número de indivíduos atinja valores muito elevados em pouco tempo. No nosso caso, por exemplo, por que essas bactérias elas não formariam ao final de um dia 2 elevado a 72? Porque nós temos o que nós chamamos de resistência, que na natureza é chamada de resistência ambiental. Da mesma forma que o nosso corpo poderia ser considerado o ambiente, o habitat natural dessa bactéria parasita, o ambiente, a natureza, é o habitat das outras várias espécies que existem. E ele impõe uma resistência ao crescimento dessas populações. Por isso a resistência ambiental pode ser considerada o conjunto de fatores que limitam o crescimento de uma dada população. Ok? E essa resistência ambiental, esses fatores limitantes, é que vão fazer a população entrar no chamado equilíbrio, o que é considerado algo extremamente importante, algo extremamente bom, porque a população em equilíbrio não vai ter falta de recursos naturais para ela, tá certo? Então, quando a gente vê uma população crescendo, submetida aos fatores de resistência ambiental, a curva de crescimento muda, ok? Observe, ó, essa curva de potencial biótico que você está vendo é sem os fatores de resistência ambiental. Com um pouco mais ou um pouco menos de inclinação, todas as espécies têm um potencial semelhante a esse. Quando você coloca no crescimento populacional a resistência ambiental, que são os fatores que vão limitar o crescimento da população, o crescimento populacional ele muda para essa curva que a gente passou a ver aqui em vermelho. Observe, essa curva é chamada curva de crescimento real da população. Curva de crescimento real, também chamada de curva em S, porque enquanto a primeira, a curva em verde, ela lembra uma letra J, essa curva em vermelho ela lembra uma letra S, ambas estilizadas, tanto a letra J quanto a letra S. Nessa curva de crescimento real, a gente vê fases diferentes. Mas o que é que fez essa curva ficar diferente da curva do potencial biótico? Foi justamente a resistência ambiental. Percebe? A resistência ambiental, ela achatou a curva, que é o conjunto de fatores que estão implicando na diminuição do crescimento populacional. Em tempos de coronavírus, a gente tem muito ouvido falar disso, né? Que se a gente não tomasse nenhuma atitude, a curva ela se acentuaria e nós teríamos um pico em pouquíssimo tempo, e com muitas pessoas precisando de uma UTI, de respiradores. Com as atitudes que foram tomadas de isolamento social, de distanciamento, o que aconteceu? A gente achatou a curva. Tá vendo? Então é a resistência ao crescimento do número de casos. Aqui aplicando em ecologia é a mesma ideia. A resistência ambiental ela achata a curva, ou seja, não permite que o número de indivíduos ele extrapole, ele chegue a valores que são preocupantes para a espécie e para o ambiente. Como eu havia dito antes, agora a gente pode detalhar um pouco mais, no início o crescimento populacional com resistência ambiental ele é mais lento. Qual seria uma explicação para isso? O número de indivíduos menor, né?
Se você pensar numa espécie que se reproduza de maneira sexuada, se tem poucos indivíduos, a chance de encontro entre eles não é grande, é pequena, e consequentemente eles vão ter poucos descendentes. À medida que a população vai ficando maior, ela passa a experimentar um crescimento mais rápido, pelo mesmo motivo, como nessa linha de raciocínio. Se a população faz reprodução sexuada e o número de indivíduos é maior, a chance de encontro entre machos e fêmeas, obviamente, também é maior. E essa população, então, experimenta uma fase de crescimento rápido. A partir de um certo número de indivíduos, o que vai acontecer? Os fatores ambientais, os recursos naturais, vamos chamar assim, como espaço, alimento, água, eles podem começar a ficar escassos. E essa população então começa a ter dificuldade, por exemplo, alimentar. Uma população que não se alimenta adequadamente, ela não vai se reproduzir com tanta intensidade. Como a gente sabe, fatores como a alimentação adequada é que colocam as espécies em reprodução, quando a gente pensa em animais, né? Então a falta de alimento, a época que o alimento está mais escasso, a população começa a diminuir o seu nível reprodutivo e, consequentemente, essa população então passa a ter um crescimento equilibrado, que é um crescimento que tem oscilações, que tem flutuações, mas que tem uma média. E essa média, ela é em torno do que nós chamamos de carga biótica máxima, que é um valor bastante interessante. Como é que nós podemos interpretar esse valor de carga biótica máxima? Quer ver? Vou falar para vocês, vocês vão ver como é fácil. A gente pode pensar em carga biótica máxima como sendo o número máximo de indivíduos daquela determinada espécie que o ambiente suporta. Carga biótica máxima, o número máximo de indivíduos daquela espécie que o ambiente suporta. Percebam que em momentos em que a população ultrapassa a carga biótica máxima, ela diminui, né? Ela ultrapassou essa linha azul, ela logo diminui. Diminuiu, ficou abaixo da linha azul, ela tem chance de aumentar. Essas oscilações e flutuações em torno da média é o que nós chamamos de equilíbrio. A gente não pode ter a ideia de que o equilíbrio é uma coisa estática, o equilíbrio na ecologia, o equilíbrio na biologia como um todo é algo dinâmico. Essas variações são perfeitamente compreensíveis, né? Ora a população está um pouco maior, ora a população está um pouco menor dessa média chamada carga biótica máxima ou número máximo de indivíduos que o ambiente suporta. Pois bem, antes da gente passar a falar um pouquinho desses fatores de resistência ambiental, vamos imaginar que nós estivéssemos diante da população humana. A população humana mundial, ela ainda continua em crescimento, portanto, ainda estamos experimentando uma curva em J. Claro que nós temos uma resistência ambiental imposta sobre nós, mas a gente, com toda a tecnologia e com toda a nossa inteligência humana, a gente dribla esses fatores de resistência ambiental. E a nossa população, ela continua aumentando. E se ela não atingiu o equilíbrio ainda, é porque nós não atingimos ainda a carga biótica máxima. E o motivo que eu acho interessante conversar com vocês sobre ainda não termos atingido a carga biótica máxima é que essa carga biótica aumenta com o tempo. Porque para pensar, pensa comigo. Há 100 anos atrás, uma área agrícola produzia uma certa quantidade de alimento. Essa mesma área agrícola hoje produz a mesma quantidade de alimento ou muito mais alimento? Você percebe? Então vamos imaginar uma outra coisa agora. Imagine a população mundial hoje no planeta Terra há 1000 anos atrás. Certamente não haveria condições do planeta suportar essa população. Por quê? Porque a carga biótica naquela ocasião era muito menor, né? O número máximo de indivíduos da espécie humana, levando em consideração a produção de alimento, a tecnologia médica e tudo mais, era muito menor do que hoje. Conclusão, essa linha azul ela ainda está subindo e a população humana crescendo. Então nós não atingimos ainda essa carga biótica máxima. Vamos supor
que essa linha azul ela pare de subir ou suba muito vagarosamente. A população humana continue crescendo e ultrapasse essa linha. Qual vai ser a tendência? O equilíbrio. Tá certo? Então, se nós não equilibramos ainda, se nós ainda estamos em crescimento exponencial, é porque nós não atingimos ainda a carga biótica máxima do planeta Terra em relação aos seres humanos. Tá joia? Então, por hoje é isso. Essa é a parte 1 do assunto populações. E a gente, nosso próximo encontro, provavelmente já será no presencial, a gente termina esse assunto populações falando para vocês dos principais fatores de resistência ambiental. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro. Quem sabe será presencial. Valeu? Tchau, tchau.